Bom, já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda palestra pré-congresso, né? Lembrando aqui que o congresso vai acontecer 24, 25 e 26 de outubro, né? Gestalt terapia e relações humanas em um mundo em constante transformação. Esse é o tema geral do nosso congresso. E hoje, nessa palestra, temos a honra de receber aqui Caio Correia, né? Já estamos aqui, eu, Larissa Bering, Carolina Queiroz e Marcelo Pinheiro, nós do Isso. IGT e da Comissão de Organização do Congresso, né? Todos gestalt terapeutas, e convidamos o Caio, que é um dos nossos honrados convidados para a mesa, para uma das mesas do Congresso, ele vai participar da Sim. mesa 4. Que honra. Deixa eu, deixa eu ler aqui bem certinho qual é o tema da mesa 4 para eu não. Eu sei que é sobre corpo, a relação do corpo, né, nesses tempos acelerados, mas o título certinho, né, da mesa 4 do quarto eixo do Congresso é Corpo, Autoconsciência em Tempos de Alta Velocidade. Tá? Então, a nossa mesa vai ser composta pelo Caio, por uma outra gestalt terapeuta, que é a Ana Carolina Bianchi, e também pela Marília, que também é Gestalt terapeuta. Então, cada qual com a sua vivência, cada qual com o seu olhar, e o Caio vai trazer para a gente também a vivência dele nessa relação do corpo, nos tempos de alta velocidade, enfim, é isso. Caio, É, prim- muito é, obrigada. Diga, Carol. não, primeira palestra, né? Do nosso pró-congresso. Teremos outras. Então, para Sim, todos ficarem ligados, que vamos ter mais 3 palestras aí de pré-congresso. É um aquecimento para esse congresso que está ficando bem legal, né? E vamos abrir com o Caio. Eu estou animada também, cara, para hoje. Então, é com você, né? Pode Muito, começar. É, muito boa porque, noite. Diga. assim, falando, é um prazer receber o Caio. Vocês Sim. falaram do tema da mesa, mas não falaram do tema da palestra de hoje, né? é Sim. Ah, verdade, verdade. Que é o mapa da mente, é verdade. A gente está verdade, muito focado no Congresso. verdade. Sim, sim. Hoje o tema, né, Caio, é o mapa da mente, não é isso? Isso, Isso. exatamente. Isso. E aí você hoje, o objetivo, né, da palestra é apresentar a visão do yoga, né? Ou yoga que fala, Caio. Me Vamos corrige falar aí. disso. A gente fala disso. Faz, tanto faz. Então tá, porque eu sempre Vai erro. que vai. Né, sobre o que é a mente e sobre como é o processo terapêutico do yoga em termos de saúde mental. Então, Isso. aí com você. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Larissa. Obrigado, Marcelo. É uma grande honra estar aqui, sendo o primeiro palestrante aqui do Congresso IGT de Gestalt Terapia. Bom, primeiro respondendo a pergunta da Carol, né, sobre yoga, eu lancei um Sim. vídeo, curiosamente, eu lancei um vídeo acho que na semana passada falando exatamente sobre isso, que meio que tanto faz, né? Porque yoga, a palavra yoga em sânscrito, que é de onde vem, né, a cultura do yoga, no sânscrito é com Y e com o O fechado. Mas yoga é uma palavra que existe em português, e em português é com I e com O aberto. Então, as duas formas estão absolutamente corretas, inclusive nos dois gêneros, né? Eu posso falar tanto a yoga quanto a yoga, assim como eu posso falar o yoga como o yoga. E tá tudo bem, porque eu acho que o principal da comunicação é comunicar, e eu acho que falando yoga e yoga a gente entende igual, né? E os dois estão claramente corretos, porque em sânscrito é uma coisa, e está correto, e assim em português seria yoga, né? E me apresentando um pouquinho, meu nome é Caio Correia, eu sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é uma escola de yoga online, que tem o objetivo de passar o yoga principalmente baseado em textos clássicos, né? O yoga ele vem se transformando ao longo do tempo, né? Como assim como todo tipo de cultura, todo tipo de conhecimento, com o passar do tempo ele vai se construindo, ele vai se transformando, né? E isso é muito natural que aconteça. Só que existem textos muito fundamentais que meio que norteiam e pautam, fundamentam, né? O que é o yoga, e esses textos eles estão meio que se perdendo, né? São textos que você tem que estudar num outro nível, não é uma prática só física, né?
Então, para que a gente possa, talvez, manter de onde esse conhecimento veio, né? Entender o fundamento, a fundamentação teórica e conceitual, entender a cultura de onde veio, né? Sempre importante a gente entender a cultura e o tempo onde esse conhecimento foi criado para que a gente saiba traduzir para os dias de hoje, né? Então, o objetivo do Yogalaya é a gente conseguir pautar o ensinamento do yoga baseado nesses textos que são considerados textos clássicos, né, do yoga. A minha história no yoga ela começou de uma maneira muito interessante, porque eu vivi de música durante 15 anos, então eu sou músico há mais tempo do que eu sou professor, mas eu vivi de banda, eu tive banda durante 15 anos, né, viajando Brasil, estrada e tal. E depois, em 2015, a banda parou completamente. E quando ela parou, eu também me separei, no mesmo período, assim. Então foi aquele momento em que tudo que eu tinha ruiu, né? Eu meio que perdi o chão. Estou falando aqui com terapeutas, então acho que vocês entendem do que eu estou falando, do nível de conflito que isso pode trazer, né? Conflito, dor e vazio, né? E o yoga é uma coisa que desde cedo eu tinha na minha cabeça do tipo, isso é uma coisa que eu quero ir fundo, né? Desde criança, assim mesmo. Eu lembro que eu fazia algumas brincadeiras e que a minha tia, né, irmã do meu pai, que ela é professora de natação, ela me falava, olha, isso aí é yoga, hein? Isso aí é yoga. E aquilo cresceu na minha cabeça desde menino mesmo. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer práticas físicas do yoga, né, eu falava, cara, eu acho que não é para mim porque eu não tô com o tempo suficiente que eu quero para mergulhar. E aí, quando existiu, né, esse fim da banda com esse fim de casamento, eu senti um espaço profundo para que é agora, né? E o meu irmão é filósofo, né? Eu tô aqui, por exemplo, como eu falei na casa do meu pai, né? Se eu mostrasse para vocês essa parede do lado aqui inteira, ela é toda de livros. Meu irmão, doutor em filosofia, sempre leu muito livros de todas as culturas, e eu comecei a achar livros relacionados à cultura indiana, né? A cultura védica, aqui em casa. E aí eu fui lendo alguns livros conhecidos, né, dentro dessa cultura, como o Bhagavad Gita, por exemplo. Eu li o texto que é o que eu vou falar hoje, que é o Yoga Sutra de Patanjali, né, que é considerado o texto clássico do yoga, e eu não entendi nada, mas nada. Sabe quando você lê um texto e você não entende o que está sendo falado aqui? Eu não consegui entender. E aí cara, eu quero entender um pouco mais fundo disso. E aí eu falei, eu vou achar uma escola aqui perto que tem aulas de yoga. Saí daqui, peguei o elevador, aqui nessa casa mesmo que eu tô. Peguei o elevador, desci. Quando eu desci, no elevador da frente, estava saindo uma senhora com um tapetinho de yoga. Eu falei, você tá indo praticar? Aí ela falou, tô aqui no shopping de graça, é só atravessar a rua. Eu falei, então vou lá também. E eu fui, nesse primeiro dia eu já conversei com a professora e comecei a fazer as práticas físicas, que é essa parte mais conhecida, né, do yoga. Quando a gente fala sobre fazer yoga, eu sei que o que vem na mente das pessoas é o tapetinho aqui no ombro, uma roupa confortável e você fazendo umas posturas que muitas vezes pode parecer até um negócio meio esquisito. Eu sei que para vocês aqui, vocês sabem que não é e que tem muita potência, né, toda a ação que o corpo faz e como a gente pode usar o corpo para cuidar disso. Mas eu, assim como muitas pessoas, achava que o yoga era aquilo. Ou seja, o yoga você executa posturas e ao executar posturas você vai se sentindo melhor e você vai se conhecendo melhor. Eu achava que era isso, né? Porém, quando eu li aqueles textos, eu via que tinha um monte de outras coisas que eu não conseguia ver relação. Porque eram ditos, olha, esses são os textos clássicos do yoga. Eu falava, beleza. Eu li aqueles textos, não tinha nada falando de postura em nenhum lugar. Às vezes tinham 3 versos falando em um texto de vários, né, de 200 versos, 3 falavam sobre as posturas. Eu falava, cara, tá esquisito isso, né? Porque para mim não tá fazendo muito sentido. Aí eu fui falar com uma amiga minha, que era professora de yoga na época, a Camila, e ela falou, olha, então se você quer aprender yoga, toma aqui. E ela me deu 12 livros. E aí eu li todos, né? E aí, conforme eu fui lendo esses livros, eu fui vendo, cara, tá faltando algum link. Tá faltando alguma coisa aqui que eu não estou entendendo esse rolê aqui. Onde é que essas coisas se comunicam? E aí eu falei, eu quero agora achar uma escola que eu vá estudar. Eu não quero só praticar, né? Que hoje em dia tem muito essa ideia que yoga você vai lá e pratica, né? Mas onde é que eu estudo, né? E aí eu comecei a pular de escola em escola. Fui pulando em várias escolas, e em todas elas tinha aquela coisa que era fundamentada em posturas,
E eu sempre fui um cara muito curioso, né? Eu perguntava, isso vem de onde? Isso está onde? Né? Minha família tem muitos professores, né? Meu irmão sempre foi do mundo acadêmico, minha tia, meu primo, meu pai, todo mundo professor. E dentro do mundo acadêmico, né, vocês sabem bem disso, a gente precisa de referência, né? Tipo, isso que você está falando, isso vem de onde? Quem disse isso? Eu não posso chegar para vocês e falar, olha, o yoga é assim. E vocês têm que acreditar em mim, que tem 38 anos, sendo que o yoga é um troço secular, milenar, né? Não faz sentido. A gente precisa de uma fundamentação. E eu ficava perguntando, e muitas vezes eu ouvia, porque é assim. Porque o fulano iluminado descobriu que Shiva falou para ele. Oh, pera, tem uma coisa esquisita aí. Não acho que é só Shiva que conversou com um amigo e ele aprendeu isso agora. Porque é um negócio que vem sendo passado há muito tempo, né? Cadê isso? E aí, conversando, procurando professores, conversando com gente, estudando cada vez mais, lendo cada vez mais. E eu fui entendendo que sim, existiam alguns textos que fundamentavam esse conhecimento, mas que eu não conseguia entender. Até que teve um período da minha vida que o meu sócio, né, o Matheus Macedo, do Vida Veda, que é uma plataforma de ensino de Ayurveda também, né, a maior plataforma de ensino de Ayurveda do Brasil, ele falou, cara, tem um professor que eu quero te apresentar porque ele ensina o yoga baseado nos textos clássicos. Fala, é isso que eu quero. Eu quero pegar aqueles textos lá que eu li e não entendia nada e estudar eles. E aí que eu comecei a de fato entender, agora tá fazendo sentido. Agora eu entendo a função das coisas e agora que eu entendo que o yoga não é só uma aplicação técnica. O yoga é um processo pedagógico, uma abordagem terapêutica para a gente pegar pessoas que estão em sofrimento, pessoas que não estão com uma clareza, e a gente leva elas até ter um nível de clareza e discernimento para que elas possam ver a realidade do jeito que ela é e não por trás de certos véus. Tá? Dando uma resumida básica aqui. E que as posturas elas entram em uma parte desse processo terapêutico. Né? Uma parte que é importante, é fundamental, é sobre isso que a gente vai falar na palestra do congresso mesmo, né? Então eu não vou dar spoiler sobre o que o corpo, como é que é a função do corpo e qual a importância dele, né? Mas eu comecei a ver que, na verdade, o yoga, ele é a psicologia da Índia. Tem o Ayurveda, que é a medicina, e o yoga é a psicologia, que nem existe essa confluência, né? essa sincronia entre a medicina e a psicologia, como a gente pode usar isso bem. Na Índia é a mesma coisa, só que é Ayurveda e yoga. Né? A gente acha que o yoga é sobre o corpo, mas não, o yoga é sobre a mente. Né? E aí hoje a minha ideia é falar qual é a perspectiva, qual é o entendimento sobre mente que o yoga me traz e que o yoga trouxe, né? E eu lembro que quando eu fui fazer esses estudos com esse professor, né, teve uma hora que ele estava falando, porque o yoga é tipo um mapa, sabe, de como funciona a sua mente, é um mapa da mente. Falei, olha que nome bom, cara. Aí eu até falei para ele, Diego, posso usar o teu nome porque esse nome é muito bom, né? E aí, hoje em dia, o curso que eu dou sobre o funcionamento da mente baseado no yoga, baseado nesse texto chamado Yoga Sutra de Patanjali, ele se chama Mapa da Mente, né? Que é um curso de 1 ano em que eu explico todo o processo terapêutico do yoga, o processo, né, de terapia sobre cuidado da mente, sobre saúde mental, qual é o entendimento do yoga sobre mente, né? Que a gente vai, e é isso que a gente vai falar hoje, quais são as camadas da mente, quais são os movimentos que a mente faz, quais são os humores que a mente assume, como que a gente olha para isso, né? E por que é importante a gente olhar para isso. E aí, a partir disso, eu comecei a falar, cara, olha que interessante, né? O yoga é uma outra forma de olhar para algo que a gente precisa, né? Que é cuidar desse troço aqui, que a gente chama de mente, né? E que, enfim, esse é o objetivo do nosso papo de hoje. E aí, eu queria começar falando sobre qual é o campo de estudo do yoga, né? O yoga, ele estuda o agora. O yoga, ele não estuda o ontem. O yoga, ele não estuda o amanhã. Ele estuda agora. Ou seja, qual é existem muitas possibilidades de eu falar, o objetivo do yoga é tal. Tem vários. Eu poderia falar que o objetivo do yoga, segundo o Yoga Sutra de Patanjali, né? Eu poderia falar que é a libertação. A libertação dos nossos condicionamentos, dos nossos padrões. Quando eu consigo agir de verdade de maneira livre.
Não baseado no que eu quero, mas baseado no que eu reconheço que precisa ser feito, né? Esse é um dos objetivos do yoga. Outro objetivo do yoga, esse é muito mais cultural, né? Ou seja, ele é muito relacionado com a cultura indiana, que é uma cultura reencarnacionista. É, quando a gente consegue atuar de maneira adequada, de maneira justa, eu consigo me libertar do karma, né? Da lei do karma, a lei de causa e efeito, e aí eu consigo desencarnar sem precisar reencarnar para queimar mais carga, né? Mais karma. Então, poderia falar que o objetivo do yoga é esse. Mas também o objetivo do yoga, na minha visão, para nós, tá? Porque lembrando, esses textos eles têm talvez 2.000 anos, 3.000 anos, a gente não sabe precisar a data desses textos, mas eles têm muito tempo, num outro tempo, numa outra cultura, né? Que pessoas tinham outra vida. Então a gente tem que ter a habilidade de pegar aquilo, entender de onde aquilo vem e saber traduzir para hoje em dia, né? Então, nesses estudos, em muitas conversas com o meu professor, né, e com a professora do meu professor, eu fui entendendo, né, que na verdade o objetivo do yoga qual é? É eu entender como que eu ajo de maneira adequada. Tem um outro texto chamado Bhagavad Gita, né, que ele fala que yoga é habilidade na ação. Ou seja, yoga não é yoga, ele não está escrito yoga é fazer posturas com o tapetinho. Está falando, yoga é habilidade na ação. Ou seja, é quando eu consigo de fato agir de maneira adequada. E, e eu sempre costumo trazer uma imagem que eu acho que ela é muito palpável para a gente, né? E principalmente vocês aqui, terapeutas e psicólogos aqui, vão entender bem essa ilustração. Sabe aquele brinquedo de criança que tem o quadrado, tem o triângulo, tem a bola e tem a estrela? E você tem que encaixar estrela na estrela, bola na bola, triângulo no triângulo, quadrado no quadrado. É essa a brincadeira, né? Só que a gente é um bicho tão interessante que a gente adora a estrela. E aí eu quero encaixar a estrela no quadrado. Eu quero encaixar a estrela no quadrado porque eu amo a estrela me faz tão bem. Eu acordo, penso na estrela, o meu desejo é a estrela, o meu sonho é a estrela. Beleza, mas na frente tem o quê? É quadrado? Então bora encaixar o quadrado, né? O objetivo do yoga é esse. É eu tentar cuidar do meu processo mental, entender o funcionamento da minha mente, entender os véus que atrapalham a minha visão da realidade, não a visão, né, sentido, mas a forma como eu percebo a realidade, para que eu tire essas coisas e eu consiga perceber. Tem esses véus, e a gente vai falar sobre o que são eles na palestra do congresso mesmo, né? Mas eu consigo ver, pode crer, agora está pedindo quadrado. Eu adoro estrela, mas agora é quadrado. Então eu vou lá e boto o quadrado no quadrado, né? Esse é o grande objetivo do yoga, é eu conseguir agir de maneira adequada, né? E aí você me pergunta, né? Tá, mas qual é o seu estilo de yoga? Né? Qual é o seu método de yoga? Isso são perguntas que são muito comuns hoje em dia, né? Eu, como professor, eu ouço ela todas as vezes. Mas qual é o seu método? E essa ideia de método ela é muito recente, porque ela é método de prática de posturas. E existem certos métodos de práticas de posturas, né? Mas o yoga, ele é por trás disso, né? Ou seja, quando eu entendo o yoga, eu posso usar diferentes entendimentos sobre fazer posturas, né? Se eu quiser fazer postura, porque nem precisa, mas eu posso usar diferentes abordagens, né? Então eu não faço parte de nenhum método específico, de nenhum tipo de yoga, né? Mas eu faço parte de uma linhagem. Ou seja, é como se eu estivesse dando as mãos para os professores, os meus professores e os professores deles, né? A cultura védica ela é muito relacionada com essa transmissão oral. Essa coisa que eu recebo do meu professor e a partir do que ele me fala, eu passo à frente com fidelidade, né? O que é muito diferente dos métodos, porque eu poderia hoje em dia eu criar um método agora. Nada me impede, né? Os outros métodos criados foram assim, foram professores muito bons, muito melhores que eu, claro, e que inventaram métodos. Tem alguns que eu acho que não eram melhores do que eu, não, mas tudo bem. E eles criaram métodos e as pessoas curtem esses métodos, né? Passam a gostar dos métodos e exercem, fazem essas práticas, né? Porém, o que eu mais vejo que é importante é a gente entender, beleza, mas essa prática ela serve para quê? Eu estou fazendo ela para quê? Eu acordo de manhã cedo, vou para aquele tapetinho e faço aquelas posturas para quê? Como é que eu escolho aquelas posturas? Eu escolho aquilo baseado em quê?
né? E isso que é, teoricamente, o yoga, né? Que é o porquê. Eu tenho que entender onde é que eu tô, para onde eu vou, para que eu possa entender qual é a ferramenta que eu uso, né? E aí, então, baseado nessa transmissão de conhecimento oral e que a gente consegue entender de onde esse conhecimento vem, por exemplo, nessa minha linhagem de professores, ou seja, nessa corrente que eu carrego e que eu sou mais um elo, a gente consegue quase que rastrear quem foi professor de quem até o século IX, quase. Né? Ou seja, esse foi professor desse, que foi professor desse, baseado nesse texto, que esse texto tem essa interpretação. Então, é uma forma da gente tentar manter vivo essa, esse conhecimento ancestral, né? Que está aqui disponível para a gente, né? Eu tinha uma outra professora que ela falava que o yoga é como se fosse um manual, né? A gente compra um celular, ele vem um manual. Que você já leu? Eu duvido, né? A gente não lê o manual das coisas. Assim como a gente não lê os nossos manuais, né? Existem diversos manuais ao longo da história da humanidade que diferentes culturas disseram, olha, a gente funciona meio que desse jeito aqui. Tem esses anseios, tem essas buscas, tem esses medos, tem essas formas de se comportar, né? E o yoga é um desses manuais também, né? Ou seja, olha, isso aqui é uma possibilidade de caminho. Se você seguir esse caminho, é possível que você saia daqui e chegue aqui, né? E é isso mais ou menos que a gente tenta entender. E aí, como eu estava falando, né, voltando um pouco, o yoga ele tem esse objetivo de estudar o olhar para o agora, porque lembra, o meu objetivo é a realidade está pedindo quadrado, então eu tenho que botar quadrado. Isso é só agora. Isso, claro que eu tenho que entender o que é um quadrado para que eu possa colocar o quadrado agora. Mas não importa muito para o yoga se eu amo estrela. Né? Porque tudo bem eu amar estrela, mas eu amar estrela não tem a ver com agora. Tem a ver com o que eu amei estrela, em outros momentos em que a estrela foi ótima e ela me fez muito bem. Mas agora a estrela não tem nada a ver. Né? Então, como é que eu entendo o que eu faço agora e como é que eu cuido da minha qualidade mental para isso? E aí, isso ele começa dizendo nesse texto Yoga Sutra de Patanjali, a primeira palavra que ele fala é isso, atha, que significa agora, né? É isso que a gente vai estudar, o agora. E aí ele vai dar a definição de yoga, que eu vou pular ela. E ele fala, para que a gente estuda isso? E ele fala, a gente estuda o yoga, a gente quer chegar nessa qualidade mental do yoga, porque quando a gente fala a palavra yoga, existe um sinônimo de yoga que é nirodha, segundo alguns estudiosos, né? E nirodha é uma qualidade mental. Então o yoga ele pode ser uma prática, mas ele também é uma qualidade mental que a gente quer alcançar. E Patanjali, né, o sábio que escreveu esse tratado, ele fala: quando a gente está no estado de yoga, eu consigo ver a realidade a partir daquilo que é eu, não a partir daquilo que é meu. E quando eu não estou em estado de yoga, isso ele diz no verso 4, quando eu não estou em estado de yoga, os movimentos que a minha mente faz levam a minha vida. Então, vou recapitular. Eu estudo yoga porque ao acessar a minha essência, eu vou qualificar isso tudo, fica tranquilo. Ao qualificar ao entender o que é eu, né? E ele usa uma palavra muito fundamental aqui. Ao entender o que é eu consigo olhar para a realidade tirando esses véus. Como se eu tivesse um monte de cortina na minha frente, eu abro a cortina, aí eu vejo lá fora, eu falo, ah, entendi. E aí depois as cortinas voltam, mas eu tenho a habilidade de abrir, né? E quando eu não faço isso, a minha mente, os meus pensamentos, eles vão trazer um monte de coisa, que não sou eu que escolho, né? A mente traz um monte de coisa. E essas coisas que a mente traz levam a nossa vida. Então, ele está dizendo, né? O objetivo do yoga e por que eu quero estudar yoga? Porque eu não quero que todos os movimentos que a minha mente faz me levem, né? E aí eu acabo virando refém dos movimentos que a minha mente faz. E quando ele explica o que é essa minha essência, o que é o eu, ele usa uma palavrinha específica chamada drashtuhu. É um som meio esquisito, eu sei, mas significa aquele ou aquilo que observa, que vê. Drash, essa raiz drash significa ver. Então ele fala, o eu não é aquilo que faz, o eu é aquilo que vê, o eu é aquilo que observa. Ou seja, o eu é essa potência de observar os pensamentos, é essa potência de observar as sensações,
essa potência de observar a realidade e as interações. Então, pela perspectiva do yoga, tudo que é meu não é eu. Por exemplo, o meu celular é meu, não é eu, certo? Certo. Mas se eu perco o celular, eu sofro ou não sofro? Ou, né? E a mesma coisa vale, por exemplo, para o meu corpo. Se o corpo é meu, pela perspectiva do yoga, ela não representa eu. Porque gramática, né? Sintaxe. Se é meu, tem que ter o eu que tem o meu, certo? Porque o meu é um pronome possessivo, tem que ter o sujeito que tem a posse. Isso é gramática, né? Então, se é meu corpo, quem que é o eu que tem o meu corpo? Se são os meus pensamentos, quem é o eu que tem esses meus pensamentos e que pode observá-los? Se eu tenho as minhas emoções, os meus sentimentos, quem é o eu que tem que vê isso? Que possui, né? Que tem, porque é meu o pensamento. Ele não é eu pensamento ou eu sentimento, ele é meu sentimento, né? E aí a gente começa a entender, caramba, pode crer. Tem um negócio aí no meio do caminho entre o que é eu e aquilo que eu percebo. E isso é o que a gente chama de mente, pela perspectiva do yoga, né? É claro que quando a gente fala, eu estou usando a palavra mente, eu estou usando uma palavra em português, que tem conceitos em português dentro de uma cultura, e eu estou tentando usar isso para explicar outra cultura, em outro tempo, outra palavra, né? Principalmente num congresso de psicólogos aqui, eu tenho que deixar claro que eu estou explicando a palavra mente, mas talvez uma visão sobre o que é mente, né? Uma conceituação sobre o que é mente. E para nós, no yoga, a mente é aquilo que faz a interseção, a lente entre o que é eu e o que é fora. Ou seja, tudo que se manifesta passa pela lente, que é a mente. Eu acho bom porque até rima perfeitamente, né? Até o perfeitamente rimou com mente e lente. E aí eu consigo, através dessa lente, perceber o que está fora e sentir dentro. Então a mente ela é essa interface, né, que conecta as duas coisas. Então, para nós, a mente sempre está lá, né? E eu tenho que entender como é que essa mente se configura para que eu possa saber como lidar com ela, né? E aí, quando o Patanjali vai dar a definição de yoga, ele fala que o yoga é quando a gente acessa um nível da mente, são camadas, é quando a gente acessa uma camada específica em que esses movimentos da mente não me atrapalham, e eu vou falar quais são esses movimentos da mente, porque eles são alguns movimentos específicos, para que eu chegue numa qualidade mental. Então a gente está falando aqui que tem camadas, tem movimentos e tem qualidades, humores, né? E o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre essas três coisas, né? As camadas, os níveis da mente, os movimentos da mente e os humores da mente. Então vamos começar falando sobre as camadas, que eu acho que é fundamental para a gente poder entender algo que é muito importante aqui para a nossa elaboração e que é delicado, tá? Me perdoem se eu for polêmico em algum momento, às vezes eu acabo sendo. Quando a gente está entendendo a mente, pela perspectiva do yoga, são 6 os níveis da mente, são 6 camadas. A primeira camada é a minha camada sensorial, ou seja, é uma camada que capta os estímulos de fora e traz para dentro. Então tem uma função da mente que está o tempo inteiro captando as informações de fora e trazendo para dentro, né? Ou seja, eu estou ouvindo, eu estou captando movimentos do ar e estou codificando isso. Eu estou recebendo frequências luminosas e eu codifico isso enquanto visão. Eu percebo diferença de pressão e eu consigo identificar como tato, né? Mas existe essa função da mente que está o tempo inteiro, pelo menos enquanto eu estou acordado ou em um sono não profundo, esse nível da mente está o tempo inteiro aqui, né? Sempre eu estou recebendo as informações. Isso é a primeira camada da mente. Eu não vou ficar entrando em detalhes do sânscrito aqui, tá? Porque eu acho que não precisa falar quais são os nomes em sânscrito e tal. Isso, para quem tiver interessado, me manda uma mensagem depois. Mas existe essa camada sensorial, que ela não julga. Ela só pega a informação neutra. É informação. Aí a segunda camada da mente é isso que julga essas informações. Ah, isso é bom ou não é bom? Gosto ou não gosto? Eu tomo um gole da minha água, eu penso, gosto dessa temperatura.
tá gostosa, tá agradável, né? Eu tô aqui com essa camisa aqui, que eu tô super elegante, e eu penso, tá calor, né? Eu tô no Rio de Janeiro, não tô acostumado com isso, né? Eu tava até brincando com a minha companheira hoje, falei, eu não me sinto nem profissional, assim, porque eu não uso isso para trabalhar, né? Eu tô aqui porque eu tô querendo ser elegante aqui pro congresso, né? Honrar esse evento maravilhoso. Mas então, essas coisas, antes de eu olhar para esse meu julgamento a respeito da temperatura, o meu corpo continuava recebendo a informação de tá quente, tá quente, tá quente. Só que só quando eu paro e olho para isso que tem gosto ou não gosto, quero ou não quero, né? Então isso seria uma segunda função da mente, uma segunda camada da mente. A terceira camada da mente é a que começa a fazer análises. Seria o nosso intelecto, a nossa racionalidade. Ela é para nós no yoga, né? Ela é uma terceira camada. É uma camada que tá movimentando e fazendo cruzamentos e associações sempre baseados no passado. Ou seja, ela capta as informações que eu já recebi e está lá igual um HD fazendo um monte de cruzamentos, igual a inteligência artificial, né? É igualzinho. A inteligência artificial ela não cria nada do zero novo. Quero dizer, ela pode até criar, mas só baseado no que ela já tem de dado. Não é uma percepção presente, né? É baseado naquele monte de coisa que ela tem, ela traz uma conclusão. E é isso que essa terceira camada da mente faz, né? Ela está o tempo inteiro pegando informações, cruzando e trazendo conclusões. E que são essas coisas que passam, né? Pela nossa cabeça. E que é isso que a gente se acha o máximo, né? Enquanto animal que a gente é, né? A gente acha que a gente é incrível porque a gente é mais racional, né? É isso que a gente adora ser. Porém, pela perspectiva do yoga, não é essa a nossa principal camada. Não é essa a camada que nos conecta, que me faz perceber o agora. Por quê? Porque essa camada ela é do passado. Para eu perceber agora, eu tenho que acessar uma outra camada da mente, que é o que a gente apelida de mente-coração. O nome é Chitta, né? Essa frase, ele fala Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Então, Chitta, essa mente Chitta é a mente-coração. Você já percebeu que você fala assim, eu sou? E bota a mão aqui? Você não fala eu sou. Você fala eu sou, né? Porque aqui é onde aperta quando a gente está amuadinho, aqui é onde fica grandão quando a gente está bem, né? Você não vê alguém fazendo assim, ó, eu tô super triste. Fica até esquisito, né? Você fala, eita, hã? Né? Porque aqui ele tem uma coisa aqui que a gente percebe, só que a gente não consegue explicar. Porque é a mesma coisa, né? Imagina que eu chego para você, te dou uma laranja e falo, será que me explica o cheiro da laranja? Não dá para explicar o cheiro da laranja. Uma vez eu fiz isso com o ChatGPT. A gente perguntou, ChatGPT, me explica o cheiro da laranja? E ele faz uma coisa linda, ele construiu bonito, assim. Para mim, que já comi uma laranja, me remeteu. Mas se uma pessoa nunca viu uma laranja na vida, se vem um alienígena para cá e ele lê a descrição do ChatGPT, não faz com que ele sinta o cheiro. Aquilo não é o cheiro da laranja. O cheiro da laranja é de sentir, não é de pensar, não é de explicar, né? E é isso que talvez a gente poderia chamar de intuição, de sensação, que muitas vezes parece, dentro da nossa cultura, que intuição é um troço meio místico, né? É um troço meio que, é uma coisa, não dá valor para isso não, porque isso aí é mó viagem, né? Só que para nós no yoga cara, eu entro em lugares, eu sinto coisa. Sabe aquela pessoa que às vezes você encontra e bate? E aquela pessoa que você encontra e não bate? Você sente, eita, não, acho que não senti não. Tem outra que você, é sensação. Aquilo é vivo, né? E isso dentro do yoga que é o que a gente chama que é verdade. Porque está acontecendo quando? Agora. E o yoga estuda quando? Agora. Pode ser que isso seja baseado em um monte de condicionamento, de padrão, de identificação? Pode. E é. A gente sabe que é. Só que como o yoga quer entender o que eu faço agora, o que Patanjali está falando é, olha para cá. Olha para o peito, não para mim, não para a cabeça. Vale mais o que a gente percebe do que o que a gente pensa. Então, aquele exemplo clássico, estou no trânsito, aí penso, vou pela esquerda ou pela direita? Aí tem aquela coisa que eu sinto, vou pela esquerda, mas o caminho da direita é melhor, né?
Aí a mente racional, ela nos convence que o caminho da direita é melhor porque ele tem explicação. Só que não quer dizer que porque ele tem explicação, ele de fato é melhor. Né? Até porque melhor é um conceito muito relativo. E o que a gente quer achar dentro do yoga não é o que é melhor, é o que é adequado. É o quadrado no quadrado. Né? Então, muitas vezes eu vou pela direita, que é a que parece mais bem explicada, mas eu não me sinto bem. É aquela velha coisa, né? Que eu lembro uma vez a minha mãe, ela chegou para mim, pô, meu filho, eu acabei de voltar do médico, ele falou que eu tô ótima. Falei, mas como que você está se sentindo? Ele falou, não tô me sentindo muito bem, não. Sabe? Beleza, então você está com um monte de exame te dizendo que você está ótima, você tá um monte de gente fora dizendo que está ótima, mas dentro você sente como? Ah, dentro eu me sinto amuada. Então, vamos olhar para isso, né? Vamos parar de acreditar em uma coisa que não está aqui, e vamos olhar para o que está e vamos cuidar do que está, né? Então, para o yoga, né, Patanjali fala, o yoga começa aqui. O yoga começa quando eu percebo, não quando eu penso sobre. O yoga é uma coisa de sensação, não é nem não é nem a partir dos sentidos, mas é uma sensação. Olha para essas sensações, elas estão querendo te dizer algo que, segundo a perspectiva do yoga, vai te ajudar a perceber qual é o quadrado que você tem que colocar no quadrado. E nem são os níveis mais profundos da mente, né? Lembra que eu falei que eram 6? Eu só falei 4. Nível sensorial, o nível que se reconhece como eu, né? A gente poderia, por exemplo, aqui nesse segundo nível da mente que caberia o conceito da psicologia de ego, que não é exatamente o mesmo conceito, mas ele cabe por aqui, né? Aí tem a terceira camada, que é a camada intelectual, da racionalidade, e tem essa quarta camada, que é a camada da mente-coração. Né? Não coração órgão, coração região, né? E aí tem ainda os outros 2 níveis da mente, são níveis mais que a gente poderia chamar de meditativos, né? Que tem o 5º nível da mente, é uma mente muito fluida, né? E quando eu quero dizer fluida, qual é a imagem que me vem, né? Imagina que tem um rio passando, eu pego uma pedra e jogo dentro do rio. Uma pedra enorme, assim, e jogo dentro do rio. O Rio não faz uma coisa muito fundamental aqui para nossa investigação. O Rio não chega assim e fala, pô, Caio, nada a ver tu jogar essa pedra, hein? Eu estava tranquilão aqui no meu fluxo, indo de boa, tranquilo aqui, ó. Aí você vem e joga uma pedra, aí eu tenho que desviar? O Rio não faz isso, mas a gente faz pra caramba, né? Então, a ideia desse 5º nível da mente é um nível que ele é tão fluido que ele reconhece que, olha, a pedra caiu aqui, eu contorno ela de maneira absolutamente adequada. Eu não fico de birra da pedra. Então você está aqui, eu vou lá para o outro lado. A pedra não o rio não faz isso, mas a gente faz, né? A gente não, essa pessoa aqui eu não gosto, vou até atravessar a rua. E o rio não, ele contorna a pedra perfeito. Ele não deixa nada de fora, ele contorna absolutamente justo. Justo de ajustado, né? E não de justiça. E aí, o último nível da mente é um nível que esse meu fluxo está tão fluido, né? Que chega até a ser uma redundância, que eu consigo simplesmente perceber a realidade de maneira diáfana, absolutamente transparente. Né? Isso seria o último nível da mente. Mas Patanjali está até sendo legal com a gente. Ele está falando, olha, o yoga já começa aqui. Só de você tirar muito a atenção da sua racionalidade, como se isso fosse o que valesse mais, e traz mais para o que você está sentindo. E aí que vai vir a nossa conexão com a palestra do Congresso, né? Que a partir do momento que eu olho para o que eu sinto, eu tenho que entender o que eu faço com o que eu sinto, né? E é isso que a gente vai falar no Congresso. Estou o tempo inteiro chamando a galera para o Congresso, vocês estão vendo, né? E aí, beleza. Então tem esses 6 níveis da mente. Esses 6 níveis da mente interagem com 5 movimentos que a mente faz. Né? E Patanjali diz quais são esses 5 movimentos. É o conhecimento correto, aquilo que eu acho que eu sei, mas eu não sei muito bem, eu vou explicar melhor sobre isso. As imaginações, tem a minha memória, e tem um momento que é o momento de sono profundo, né? O que a gente hoje em dia, na ciência moderna, chamaria de sono não REM, né? Que é o sono em que você realmente, a mente dá uma desligada. As pessoas podem até sabe, quando te balança e você não tá ali, né? Então esse é o momento em que a mente, pela perspectiva do yoga, ela dá uma desligada. Isso é um movimento que a mente faz. Então, o movimento de acessar um conhecimento,
Isso é um movimento que a mente faz. Então eu estou percebendo a realidade. Imagina que eu estou vendo aqui essa planta, né? Aí eu olho para essa planta e falo, conheço essa planta. Aí eu dou um nome, eu sei qual é a espécie, eu sei onde é que compra, eu sei que tem que trocar água, eu dou um monte de conceito, né? Que isso é baseado nas coisas que eu sei sobre planta, né? Só que essas coisas que eu sei sobre planta, elas não são essa planta. Elas são planta, geral, que não necessariamente honra a individualidade dessa planta nessa condição agora. Mas é um movimento que a mente faz e que é válido, né? Os movimentos da mente eles não são necessariamente um problema, mas eles me tiram da realidade. Se eu começo a olhar para essa planta aqui, achando que ela é. Essa aqui eu não sei o nome, então vamos falar disso aqui, da jiboia. Né? Então, se eu começo a olhar para isso aqui e penso que é jiboia como qualquer outra jiboia, eu deixo de honrar a particularidade dessa aqui, que é única. Não tem outra jiboia igual a essa, nessa condição, nesse lugar, com essa característica. Não tem. E muitas vezes eu deixo de interagir com ela, que é única, que ela não é jiboia. Isso aqui é um indivíduo, único, nessa condição só agora. E eu deixo de interagir com ela porque eu fico interagindo com os conceitos que envolvem isso. Né? Então, isso que basicamente seria o conhecimento. E por que ele me tira da experiência direta? Justamente por causa disso, né? Imagina que eu vou aqui e te dou uma flor, e você conhece a flor. Aí você vai começar a pensar sobre a flor, ao invés de sentir ela, de olhar para ela, de interagir com ela. A gente sai da experiência que é real e vai interagir com as coisas que eu sei que são de quando? Do passado. Né? E o yoga ele é sobre o agora. Não é que pensar sobre a planta esteja errado. Só que o caminho ele está propondo, vamos olhar por outro lado também, só para a gente ver, né? E aí a ideia é, o conhecimento ele é válido, tanto que agora eu estou aqui por isso, né? Passando o conhecimento, acessando esse meu conhecimento o tempo inteiro. Em nenhum momento ele fala que esses movimentos que a mente faz, eles causam sofrimento. Ele só fala que ele me tira da presença. Essa é uma palavra que está ficando até batida, né? Mas ela realmente é importante para a gente, porque é essa abertura para perceber o que de fato é, não o que eu penso sobre. Né? Esse é o primeiro movimento que a mente faz. E quando o Patanjali fala desse conhecimento correto, ele ainda fala, olha, se for para ter conhecimento, que seja através da experiência direta. O que quer dizer isso? Como é que eu sei que o fogo queima? Eu posso ler num livro de anatomia o que aquece, o que acontece quando um fogo é exposto a alta temperatura. Né? Só que é diferente de quando eu, de fato, encosto no fogo e tudo o que é eu e o que é meu percebe aquilo e tem aquele conhecimento através da experiência. Ele é um conhecimento, pela perspectiva dessa abordagem, mais adequado. Ele é mais verdadeiro. Né? Ele acessa diferentes camadas, não só a camada intelectual. E aí vem o segundo movimento que a mente faz, pela perspectiva de Patanjali, que é o conhecimento que eu acho que é. Então, como eu falei, eu estou aqui na casa do meu pai, né? Aí eu acordo, olho para o meu pai e eu penso, conheço meu pai. Só que o que eu conheço do meu pai é do que meu pai foi, não de como ele está. Né? Então, se eu olho para o meu pai e penso, conheço meu pai está bem, ontem ele estava bem, mas aí vai que meu pai dormiu ruim. E aí ele acorda e não está bem. Mas eu penso que só porque ele ontem estava bem, eu penso, agora ele está bem. Né? Parece besteira, parece que é bobo isso, já só joguinho de palavra, mas na verdade isso muda completamente a forma, o quão aberto eu estou para interagir com essa pessoa, com essa coisa que está aqui na minha frente. Né? E isso acontece muito, a gente normalmente percebe as coisas achando que sabe, só porque a gente soube. Né? Então é um conhecimento ok, mas ele não condiz com a verdade, com a realidade do agora. Né? Eu olho para as coisas achando que sei. Só que eu tenho que ter a experiência direta, que nem eu sou carioca, vivi aqui a vida inteira. Se eu for na praia, eu acho que conheço praia e mar. Só que a praia de hoje é uma, única. Né? E quanto mais aberto eu tô, mais eu consigo agir de maneira adequada. E também evita aquela coisa de eu chegar na praia hoje e pensar, pô, hoje a praia não está como eu queria. Né? Que isso é o que a gente vai falar na nossa palestra, porque isso é uma das coisas que faz sofrer, né, pela perspectiva do yoga. Enfim, movimento da mente do conhecimento e do conhecimento equivocado, podemos chamar assim. E tem o terceiro movimento, que é o da imaginação. Né?
De novo, a imaginação não é uma coisa que é ruim, pelo contrário, falei para vocês, né? Eu vivi de música, de composição, de criação artística durante muitos anos da minha vida e a imaginação ela é maravilhosa. Só que a imaginação também me tira da experiência direta, né? Mesma história, se eu te dou uma flor, e quando eu te dou a flor, você imagina, caramba, essa flor aqui, daqui a pouco vai ser aniversário da minha mãe, 25 de outubro. Eu vou pegar uma flor igual essa aqui e eu vou fazer uma mesa toda cheia de flores, eu vou fazer um bolo, decorar com flores, eu vou até comprar um vestido de flores para minha mãe, vai ser a festa da flor, vai ser tudo lindo. Beleza, maravilhoso essa sua imaginação, mas a flor que está na sua mão, você não sabe, não está mais interagindo com ela. Você saiu da experiência que é agora e você foi interagir com um monte de ideia. Essas ideias, por mais que pareçam de agora, elas não são de agora, elas são baseadas também de quando? No passado. É um monte de associação de ideias do passado, de coisas que eu tenho no meu banco de dados, que eu fico interagindo com ela, ao invés de interagir com essa flor, que ela é única, né? Que ela é de verdade, que daqui a 2 horas ela vai estar diferente, ela vai estar mais murcha. E eu deixo de ter essa experiência. Tudo certo até aqui? Beleza? Então, só para você. Bem diferente do que vocês entendiam como yoga, né? Talvez. Vamos lá, vamos seguir. Um outro movimento que a mente faz é a memória. Mesma coisa, né? A memória também é super válida. Mas quando eu estou acessando a minha memória, eu saio daqui. Eu dou uma flor, e aí você pega a flor e pensa, caramba, essa flor eu colhia lá no quintal da minha avó. E sempre que minha avó, eu chegava lá, ela pegava na minha mão, a gente passeava, era um momento que eu gostava tanto. Nossa, que flor, como ela me lembrou coisas bonitas. Beleza, mas você saiu da flor. Eu queria que você interagisse com a flor. A flor que está aí para você interagir, não a sua avó. Sua avó é ótima, deve ter sido linda, ou talvez ainda seja, né? Mas, mas ela não está aqui. E o que a gente queria é que você curtisse a flor que eu te dei, né? E eu saio da flor para curtir vovó, a dona maravilhosa Dona Alma, falecida, linda. E aí o último movimento da mente que Patanjali diz que a gente faz é o sono profundo. E aí parece até uma viagem, né, cara? O que esse cara tá falando de sono profundo aqui no meio do rolê? É porque o objetivo do yoga, lembra, é eu conseguir interagir com a realidade de maneira muito profunda. E se tem um momento que a minha mente desliga, não tem interação. E como é um livro técnico, né, ele só está falando, olha, durante o sono profundo não tem esse estado de nirodha, esse estado de interação profunda, né? Estamos juntos? Então a gente já falou dos níveis da mente, que são esses 6 níveis da mente: a mente sensorial, o ego, a mente intelectual, a mente coração, a mente fluida e a mente que é transparente, né? A gente falou dos 5 movimentos da mente: o conhecimento correto, o conhecimento equivocado, a imaginação, a memória e o sono profundo. E agora a gente vai falar das 5 qualidades que essa mente alcança, né? Que essa mente vive. Quais são os 5 humores da mente, né? E aí Patanjali coloca em primeiro lugar, não à toa, uma mente que a gente apelida de mente macaco, porque é a mente que fica pulando de galho em galho, né? Aquela mente que eu tô aqui falando com vocês, eu tô no congresso de Gestalt terapia, caramba, pode crer, minha psicóloga, ela também faz Gestalt. Eu entrei na minha psicóloga por causa daquele grupo. Quem me apresentou o grupo foi o Alê. O Alê é meu amigo marido da Caru. A Caru, caramba, eu tô com uma saudade da Caru, né? Outro dia eu fui almoçar com a Caru, eu comi um croissant. Puta, croissant, o que tem para jantar hoje? A mente, ela fica pulando de galho em galho de uma maneira muito louca. Uma coisa puxa a outra, que vai para outra, que vai para outra, que vai para outra, né? E o interessante, né, é que as pessoas chegam para mim e falam: Caio, eu acho que o yoga não é para mim porque a minha mente é muito agitada. Aí eu falo: que bom que a gente está constatando que você é um ser humano comum, né? Você é um ser humano normal, porque segundo Patanjali mesmo, segundo a própria teoria do yoga, essa é a mente mais comum de todos, né? Essa mente muito agitada, ela é absolutamente normal, tá tudo bem, é assim que a gente é. Eu sei que a gente não queria ser, mas se a gente olhar com honestidade para como é agora, pode crer, a gente ainda é um pouco agitado, né? E essa é uma qualidade muito predominante em nós. E quando a gente não está com essa qualidade muito agitada, predominante, a segunda qualidade que Patanjali traz como a mais recorrente aparece,
que muitas vezes é a mente pesada, letárgica, preguiçosa, né? Que é muito natural também, ela é fisiológica. Por exemplo, a gente acorda com preguiça e tem que ser. A gente acorda devagar. Depois de comer, é devagar, né? Mas não é à toa que são os momentos onde a gente precisa do quê? A gente precisa não, a gente gosta, né? O café. Por que que a gente usa o café quando acorda e depois do almoço? Porque são momentos que naturalmente, fisiologicamente, a sua mente deveria baixar o ritmo. Você deveria vir um peso para quê? Para que a sua digestão aconteça. Ou quando você está acordando, né? É natural que você vá devagar, porque o corpo tem o tempo dele, né? Então, quando a gente está com essa mente letárgica, pesada, nebulosa, claro que existe a patologia disso, né? Quando a pessoa está assim de maneira crônica, mas é diferente de quando eu tenho momentos de peso, que isso é absolutamente natural, né? Fisiológico, faz parte, né? Só que a gente acorda com preguiça, toma o café, aí fica agitado, aí você está no momento da agitação e você quer pacificar. Aí quando está pacificado, aí você pacificou demais, aí toma o café. Aí agita, a gente fica igual um bicho muito louco, né? Mas essas duas qualidades mentais, elas são naturais nossas e muito recorrentes, né? E tá tudo bem com elas. É claro que se a gente quer chegar em níveis mais profundos da mente, a gente tem caminhos, abordagens e uma abordagem terapêutica ou uma pedagogia técnica para você chegar lá. Beleza. Tem a terceira, a terceira qualidade que Patanjali fala sobre a mente é uma outra qualidade muito comum em nós, que é quando a gente está agindo no automático. Sabe, o clássico é, para quem dirige, né? Tô indo do trabalho para casa, aquele caminho que você faz todo dia. Tem um momento que você está ali, meu amigo, e que você não está nem ali direito. O corpo faz, tá tudo rolando, você executa tudo otimamente. Só que você não está lá, você não viu. Aí você sai do trabalho, chega em casa, você não sabe se atropelou uma senhora, se passou no sinal vermelho, você não lembra. Mas, caraca, como é que eu cheguei em casa, bicho? Nem tava lá. Sabe, se eu chegar em casa e minha mulher perguntar, e aí, como é que estava o trânsito? Às vezes eu falo, nem sei, sabe? Porque estava tão no automático, isso acontece lendo, né? Quem não? Tá ali lendo no final da página, você fala, puta, aqui que eu li, vou ter que voltar. Aí volta para a página, lê de novo, né? Porque tem momentos que a mente entra nesse fluxo automático. E Patanjali fala, olha, isso também é normal, isso também vai acontecer. Isso não é sobre você, isso é sobre a sua mente. Você olha e percebe, caramba, pode crer, a minha mente agora está muito agitada. A minha mente agora está muito pesada. É diferente, muito diferente para nós do que eu falar, eu sou muito agitado. Quando eu consigo botar fora e eu consigo assumir esse lugar do observador e eu percebo, a minha mente está agitada, eu tiro de mim e eu consigo olhar para isso. E aí eu consigo interagir com isso de outra forma. Não vou dar spoiler da nossa palestra. Já vou abrir para perguntas, tá? Mas aí tem a partir dessas três camadas que elas são mais não são tão boas para a gente dentro do yoga, né? Existe uma quarta qualidade da mente que essa já é mais refinada, né? Essa mente, a palavra em sânscrito é ekagrata. Ekam é o número né? E grata, nesse caso, a gente poderia traduzir como um ponto. Ou seja, é uma mente que foca num único ponto. É uma mente que é direcionada, é uma mente absolutamente focada e atenta, presente, né? É uma qualidade mental que já muda bastante a minha percepção da realidade. Não é uma mente dispersa e nem uma mente preguiçosa e nem uma mente automática. Ela está ali. Sabe o momento que às vezes você está no trabalho, você está fazendo alguma coisa e você entra naquilo que muitas vezes se chama de estado de flow hoje em dia, né? Ou seja, está muito ali, está muito focadão, está acontecendo e você está naquele fluxo, né? Essa qualidade mental ainda não é a qualidade mental do yoga, que seria um sinônimo de yoga, mas ela já é muito interessante porque a atitude é essa, eu só preciso sustentar. E aí o que Patanjali fala é que a partir do momento que eu entro nesse nível de foco e eu sustento isso durante um tempo, acontece uma transição assim na qualidade mental. Claro que não é uma fronteira que você cruza, né? Ela é gradual,
Mas ao invés de eu estar eu interagindo com a coisa de maneira muito atenta e direcionada, eu e a coisa não temos mais diferença. Nessa última qualidade mental que a gente chama de Nirodha, que é um sinônimo do estado de yoga, né? Ou seja, é um momento, um estado que, como o Patanjali diz, é o observador, o objeto observado e o ato de observar se fundem numa única experiência. Então é um momento que não tem eu e a coisa. É um momento em que tudo que é esse transbordamento, né? Eu estou aqui várias vezes tomando água. E tem momentos, no momento que você está com muita sede, e aí você toma aquela água, não tem caio, tem só uma experiência, que é a sensação daquilo, é breve, é rápido, e normalmente eu não tenho controle sobre isso, né? Mas tem um momento que não tem nome, e que não tem figura, e que não tem forma, tem só sensação e percepção, né? Que é um estado de absoluta confluência, de absoluta interação entre as duas coisas, né? E esse é, teoricamente, o estado que a gente quer acessar com o yoga. E para que eu estou trazendo isso tudo? Por que, na visão de Patanjali, e dentro dessa pedagogia que eu estou tentando trazer aqui, como se eu estivesse fazendo uma pré-palestra para a palestra em si, né? O que eu estou querendo provocar quem está aqui agora? A gente começar a observar a mente. Obrigado, pai. Ou seja, eu começar a olhar e pensar, caramba, olha só, agora eu estou percebendo aquela minha mente sensorial que o Caio falou. Então eu estou percebendo aqui as coisas. Se eu encosto, eu sinto a temperatura da água, eu sinto o sabor, eu vejo as coisas e acho, por exemplo, eu estou com uma ring light aqui forte, não gosto, mas eu olho aqui para vocês e, pô, que delícia que eu estou aqui. Tudo isso está acontecendo agora, né? Assim como tenho meus pensamentos, que se eu olhar, também estão aqui. Então tem a sensorialidade, tem o julgamento, os pensamentos, tudo está aqui agora. Assim como certas sensações que estão no meu peito, estão aqui. E se eu conseguir olhar, eu mudo a experiência. Só de mudar a visão, né? Como eu falei para vocês, né? Na hora que eu estava explicando, eu olhei, entre aspas, não com a visão, mas eu olhei internamente, né? Isso que hoje a gente chama de interocepção, né? Ou seja, eu olhei e percebi que estava calor. Eu já estava sentindo calor. Só que eu só percebi o calor quando eu olhei para essa mente sensorial. E aí a minha mente que julga entrou em ação e falou: ih, tá meio quente demais, né? Mas eu também posso simplesmente olhar para os meus pensamentos, que é como eu estava, né? Tô olhando para os meus pensamentos, para as coisas que vêm, para toda a bagagem de conhecimento que está aqui. Eu estou cruzando essas informações, pensando no momento que eu estou e jogando aqui para fora. Estou olhando para isso. Eu também poderia olhar para como é que tá a sensação no meu peito agora? Tá mais aberta ou tá mais fechadinha? Eu tô com um nó na garganta? Eu tô com um embrulho no estômago? Porque isso não é sensorial, né? É sensitivo, mas não é sensorial. E todas essas coisas eu posso começar a olhar para elas sem achar que sou eu, entendendo que elas estão acontecendo independente do eu. Elas estão acontecendo. E eu começo a olhar. A mesma coisa eu posso começar a brincar, entre aspas, com os movimentos que a minha mente faz. Eu pensar, ih, caraca, olha lá minha mente viajando na maionese. Começou a imaginar, né? Tem vários momentos. Eu estou lendo um livro agora de fantasia, né? Chamado A Vida Invisível de Adil Larue. É um livro que estou adorando. E aí tem vários momentos que eu estou lendo um livro e a minha mente vai embora. E eu fico vendo as cenas, né? E eu vejo aquilo, e aí várias vezes eu ia lá, fui embora. E estava imaginando uma cena, sem julgar, do tipo assim, meu Deus, mas me perdi. Que não tem a ver comigo, foi um movimento que a minha mente fez. Eu não tenho que achar isso ruim, certo ou errado, porque aquilo é simplesmente verdade. A minha mente fez esse movimento. Ah, olha lá, meu pai acabou de vir aqui. Eu acho que já conheço meu pai, mas na verdade não sei como é que ele está, não sei o que ele está fazendo. Não sei se ele está sentindo bem, se ele sentiu mal, né? Não sei. E eu posso ver, caramba, olha lá, meu pai veio aqui, eu, né, já achei que já conseguia. Minha mente está fazendo aquele movimento equivocado. Ou não, minha mente está lembrando agora. Ah, caramba, olha só. Sem que eu acho que sou eu, né? E a mesma coisa para as qualidades da mente, para os humores da mente, né? Caramba, olha a minha mente muito agitada, muito louca.
Isso é muito diferente de quando eu me identifico e eu penso, eu estou muito agitado. Concorda? É diferente. Parece besteira no começo, mas quando a gente vai trazendo esse condicionamento, trazendo esse padrão de funcionamento, eu, ao invés de estar o tempo inteiro identificado com as coisas que a minha mente traz, eu começo a olhar para elas meio que de fora. E isso muda a brincadeira pela perspectiva do yoga. E é a partir daí que a gente deveria começar a usar isso que se hoje conhece como yoga, né? Mas que muitas vezes a gente sai executando técnicas sem entender essas coisas, sem ter ferramenta de como é que eu olho, para onde eu olho, usando o quê, com qual objetivo, né? Então, o objetivo aqui, a gente está indo para 20 minutos, aí eu queria abrir um espaço para quem tiver qualquer tipo de pergunta, para a gente conversar, mas o grande objetivo dessa palestra vai ficar salvo, Carol, Marcelo? Isso aqui vai, as pessoas podem assistir? Podem assistir, né? Então vai ficar salvo. Sim. Quem quiser assiste novamente, se quiser anotar esses níveis da mente, os movimentos, as qualidades da mente. Se tiver dúvida, me pergunta, mas a brincadeira é, olha, tem uma brincadeira que eu poderia até oferecer como dever de casa, que é você realmente escrever em 3 colunas os níveis da mente, os movimentos da mente e as qualidades da mente. E aí você, em alguns momentos do dia, você para e pensa e olha, né? Ah, agora eu estou sentindo esse nível da mente com esse movimento nessa qualidade. Essa análise, né, essa autoanálise, ajuda muito a fazer esse movimento de separar você da mente, de você começar a assumir esse lugar que, pela perspectiva do yoga, é o lugar do eu, que é de observar. E conforme eu observo, se eu mudo o foco, eu mudo a experiência. E é assim que a gente transforma a vida pela perspectiva do yoga, só mudando para onde eu olho. Se eu olhar para cá é uma coisa, se eu olhar para cá é outra reação, é outra interação que eu tenho. E aí a gente vai aprender de tanto que eu me afasto, eu sempre vou aprender, claro que depois de talvez uma vida inteira, né, dessa reeducação mental, eu vou recondicionando a minha mente para sempre que tem uma experiência, eu penso qual é o nível, qual é a qualidade, qual é o movimento, eu modelo isso para eu tentar entender o que de fato está aqui na minha frente para eu poder encaixar o quadrado no quadrado. Que muitas vezes é mais quadrado do que estrela, infelizmente. Eu queria que tivesse muita estrela sempre, para todos nós. Mas na maioria a gente tem um monte de quadrado, triângulo, e a gente tem que encaixar aqueles troços lá. E quanto mais a gente conseguir cuidar dessa qualidade mental aí, mais a gente pode, segundo a perspectiva do yoga, viver de maneira leve, né? Só para a gente finalizar aqui. Para mim, a grande consequência disso é trazer um pouco mais de leveza, né? O grande resultado na minha vida, agora é um relato particular, né? Que eu sinto ao aplicar de fato essa abordagem diariamente é trazer sensação de leveza. Porque eu começo a tirar de mim, eu sei que não é muito eu. É claro que eu tenho as responsabilidades, mas eu tenho certas condições. Eu estou num certo momento da vida, a minha qualidade mental está de um jeito, né? É natural que as coisas aconteçam se eu não cuidar, né? É natural que as coisas aconteçam de maneira reativa quando a gente está reagindo, né? E aí eu começo a olhar e começo simplesmente, pode crer, eu errei, mas eu errei porque a minha qualidade mental ainda não está muito boa, porque eu estou vendo que ela não está boa, eu estou vendo que ela está agitada, eu estou vendo que eu não estou no presente, eu estou vendo que eu estou num nível muito superficial da mente. E é por isso que eu não estou conseguindo interagir de maneira profunda. É por isso que eu não estou conseguindo honrar com aquilo que de fato é, né? E por isso que eu sofro. No final das contas, né, a gente sofre, segundo a perspectiva do yoga, porque eu confundo o eu com o meu. Beleza? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês aí, como é que isso bateu por aí. E... Ai, eu acho que me fez pensar muito, Caio. Assim, temos uma pergunta lá nos comentários, né? E alguns Boa. comentários. Mas pergunta mesmo, temos uma. Se você quiser fazer. Marcelo, quer que eu faça a pergunta? Quer comentar Tá, primeiro? deixa eu fazer um comentário, depois a gente Sim, sim. traz a pergunta. Já que a gente está aqui, Claro? né? Vamos Exato, exato. Eu usar o queria comentar privilégio de também. estar aqui, né? Exatamente. No mínimo, né? É, No mínimo. assim, o que acontece? Tem muita semelhança entre
filosofias orientais e Gestalt terapia, né? Entre Sem dúvida. filosofias como yoga e Gestalt terapia. Tem muita proximidade, muito até por uma influência mesmo, né? Assim, Uhum. as filosofias orientais influenciam a Gestalt terapia desde antes da Gestalt terapia existir como Gestalt terapia. Se a gente pega o primeiro livro que o Fritz publicou, tem lá o símbolo Tao, né? Aquele símbolo Yin Aham. Yang, né? Tá lá no ego, fome e agressão. Enfim. Então, não é à toa, né? Tem realmente muita proximidade e a busca é uma busca muito semelhante. Sim, sem Em dúvida. Gestalt, a gente busca o que a gente chamaria de ampliação de awareness, né? Que teria a ver Aham. com uma espécie de uma ampliação de presença, Sim. do estar inteiro. E é interessante, assim, porque quando você fala desse observar, desse se observar, e quando a gente está atuando como gestalt terapeuta, a gente meio que termina convidando a pessoa a interromper para fluir, né? Assim, o Uhum. que quer dizer o interromper para fluir? Quer dizer é, perceber o que você está vivendo, perceber o que você está experimentando, se perceber Sim. para estar mais inteiro, né? Para ampliar esse estar inteiro no que se está vivendo. Isso é muito marcante em gestalt Uhum. terapia. E é interessante que, escutando a tua fala, me deu uma sensação parecida, porque em muitos momentos você fala de uma espécie de uma separação entre um, um eu Uhum. e a experiência, né? Então, assim, Exato. mas é como se separasse para juntar, né? Super, Porque super. quando você fala do estado, que seria o estado de yoga, né? Pelo que eu É, entendi, você fala exatamente. De uma confluência, né? de uma não separação Exato, exato. sujeito-objeto, né? Assim, de uma, Exatamente. né? Assim, de um estar inteiro ali no que se está vivendo, né? E é Uhum. interessante isso, assim, porque um aspecto que é muito presente em gestalterapia é uma busca de sair desse dualismo, né? De Uhum. um viés dualista. E te Sim, escutando, porque realmente, quando a gente interrompe, a gente também está fazendo esse processo de apercepção, né? É como se uhum. você prestasse atenção na experiência. Quando você faz isso, é como se você se separasse mesmo, Separar, né? exato, exato. Mas é um separar para estar inteiro, né? Exatamente. Interessante essa coisa paradoxal, né? Um separar Uhum. para estar inteiro. Tem uma série de paradoxos dentro Muito. O yoga é desse, sempre. Uhum. Mas isso que me chamou a atenção, assim, te escutando. Foi gostoso ver esse movimento de separar para fluir, né? Separar para estar, Isso. para estar presente, né? Como se Exato. separasse, mas numa busca não da separação, mas Claro. Da desse, união, né? Yoga, da- yoga literalmente significa uma das centenas de traduções que o yoga tem é união, é confluência, é integração, é interação. Uhum. Então é exatamente isso, né? E dentro da cultura védica, de maneira geral, quando eu digo cultura védica, é a cultura que vem dos Vedas, né? Vedas são os textos que fundamentam a cultura indiana. Os textos eles falam muito dessa dualidade, do dualismo e do não dualismo, né? E Uhum. que muitas vezes a gente entende que a percepção mais elevada, vou trazer aqui a cultural, tá? Da cultura védica. Entende-se hoje em dia, dentro de muitas vertentes, que sim, a percepção mais elevada seria a percepção não dual das coisas. Porém, muitas vezes eu ainda estou em dualidade, então eu tenho que aprender a lidar com a dualidade ao invés de talvez negar ela. É tipo assim, beleza, vamos. É exatamente o que você falou, Marcelo. Vamos separar para você conseguir ver que é tudo uma coisa só? É tipo isso. Uhum. Afasta para você ver, né? Aquela ideia do Uhum. Saramago, né? Que eu preciso sair da ilha para ver a ilha, né? Uhum. Então, isso é muito interessante. A minha percepção do livro de Patanjali, né, é que ele está usando uma pedagogia para justamente fazer a gente perceber a partir da dualidade, da sensação de dualidade, a gente ir cuidando e desconstruindo e tirando os véus, para que lá na frente eu possa de fato ter a experiência não dual, que é diferente do entendimento intelectual, né? Lembra que eu falei que o yoga é muito sobre a experiência, porque né, no papo entre estudiosos da cultura védica, né, de maneira geral, a cultura indiana,
A gente fala muito sobre o não dualismo, como de fato ele é bonito enquanto a gente entende, o entendimento intelectual, mas como é difícil ter a experiência, né? Como é raro e difícil aquilo de fato ser verdade, porque uma coisa é eu acreditar naquilo, e aquilo ser uma ideia com a qual eu concordo e acredito. É diferente de eu ter a experiência. Então o yoga, ele quer fazer uma pedagogia para você lá na frente ter a experiência do não dual, que é essa experiência de fusão completa, como o Marcelo muito bem trouxe. Uhum. Obrigado. Bom, eu vou então fazer algumas perguntas, né? Uhum, É, tem aqui a pergunta do Jailson. uhum. O aqui e agora é o nosso momento presente. Este nos abarca, ou melhor, nos envolve, nos resgata de nós mesmos. Como o yoga faz esta ponte consciente para o melhor se relacionar e viver com o social? Maravilha. A ideia tem alguns processos que a gente faria aqui, tá, Jailson? Mas a primeira coisa, segundo a pedagogia do yoga, né, é eu primeiro entender. Patanjali ele é muito didático, assim, então ele vai trazer muitos marcos que são tipo uma listinha. Então tem, que nem eu falei, né, tem os 6 níveis da mente, os 5 movimentos, as 5 qualidades, tem os 9 obstáculos da mente. Isso vai lá no Sutra 30, né, no verso 30 do primeiro capítulo. Então, são 9 os obstáculos que nos tiram a clareza. Então, a primeira coisa aqui é eu conseguir estar atento a esses obstáculos, porque esses obstáculos eles vão me confundir, né? Então, citando alguns obstáculos aqui, a doença é um obstáculo à clareza, a pressa é um obstáculo à clareza, a preguiça é um obstáculo à clareza, a dúvida é um obstáculo à clareza, meio óbvio. Quando a gente está cedendo aos nossos impulsos sensoriais, isso é um obstáculo à clareza, entre outros, né? Estagnação, você regredir, tudo isso. Uma visão conturbada, né? Esses são os 9 obstáculos. E aí, quando eu identifico, né? Caramba, eu tô com dúvida. Se eu tô com dúvida, se eu tenho essa pedagogia na mão, eu penso, olha, eu tô com dúvida, eu não tô com clareza. Então, não é o momento de eu tomar uma decisão. Aí, o que eu faço? Justamente, né? Nesse caso, quando eu estou identificando os obstáculos, isso ainda é primeiro capítulo, a palestra eu vou falar sobre o segundo, né? Se eu identifico que eu estou com um desses obstáculos, a primeira coisa que Patanjali faz é reavalia a sua relação com as pessoas. Olha para as pessoas a partir de alguns parâmetros. Ele traz esses parâmetros, né? Maitri, Karuna, Mudita e Upeksha. Ou seja, é um olhar fraterno, é um olhar que é compassivo, de compaixão, de empatia, né? Gostaria até de ter mais tempo de aprofundar nisso, porque a visão da empatia do yoga é um pouco diferente da que hoje em dia se ouve falar muito. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas ela é diferente, né? Porque não é sobre se colocar no lugar do outro. É justamente entender que você não entende o lugar do outro. E por isso você não pode julgar. Porque você não sabe o que é estar na pele do outro, com a história do outro, com a vida do outro, né? Então, ter essa noção, né? Tentar olhar para as coisas com um olhar mais positivo, mas não aquela positividade tóxica que virou estereótipo do yoga. E sim um olhar do tipo assim, cara, eu sei que não está tudo bem, mas é a partir desse ponto que eu dou o meu próximo passo. Não tem como ser diferente disso, né? Então, eu entender erros como aprendizado, eu entender que esse ponto, por mais difícil e sofrido que ele esteja, é a partir dele que eu consigo andar, né? E a última coisa que ele fala é muito interessante, que nessa reavaliação da relação com as pessoas, eu tenho que saber não me misturar a ponto de perder a clareza. E, de novo, aquela coisa, né? Às vezes a gente, Patanjali fala isso, né? Às vezes, de tanto que a gente se mistura, a gente perde a clareza. Então, eu tenho que, às vezes, afastar para justamente perceber, ah, não, eu posso sair por aqui, porque eu estava tão próximo aqui, com a cara no muro, que eu não consigo ver que tem uma saída pelo lado. Então, eu tenho que me afastar para poder, ah, pode crer, tem uma saída aqui pelo lado, né? Então ele fala, reavalie a sua relação com as pessoas, baseado nesses parâmetros, reavalie a sua relação com os objetos, com o trabalho, com a casa, com as coisas, né? Você dá muito valor? Como é que é a sua relação com o seu telefone, com a sua casa, com a sua família, né? Ele também fala uma coisa muito interessante, aí já trazendo para o corpo, né? Ele fala, olha para a sua exalação. Usa a sua exalação como uma ferramenta de alívio de pressão, de purificação, aquele ah, sabe, que sai quilos das suas costas, né?
usa a exalação como uma ferramenta de pacificação, de alívio de pressão. Lembra, aí ele fala, né, um sutra que é muito lindo, ele fala, lembra que é só o que importa está aí. O resto é resto. O que importa é o que está aí dentro, né? E ele fala no Sutra 37, né, é muito interessante. Se for se inspirar em alguém, se inspira naqueles que são livres de apego. Olha como isso é importante na área das redes sociais, né? A gente se inspira naqueles que são cheios de apego, né? E Patanjali fala, olha, para você diminuir esses obstáculos, se inspira naqueles que são livres de apego. Se você for pedir ajuda para alguém, peça ajuda para aquele que é livre de apego. E nem imagina, se eu for perguntar aqui para minha mãe, vai acabar a palestra, mãe, e aí, o que você achou da palestra? Ela, meu neném, eu achei lindo. Minha mãe fala assim mesmo, tá? Meu nenenzinho, eu achei linda a sua palestra, tal, 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 tal. Não, por quê? Porque minha mãe é cheia de apego. Se eu quiser mesmo saber como é que foi a palestra, não posso perguntar para minha mãe, porra. É claro que eu vou amar ouvir da minha mãe, que eu sou o neném dela, mas é porque não vai ser muito, não vai aliviar os meus obstáculos, né? Patanjali fala também uma coisa que é muito interessante. Olha para os seus sonhos e para a qualidade do seu sono, não para tentar interpretar o sonho ou o sono, mas porque isso te mostra um pouco sobre a sua qualidade mental. Ou seja, aquelas coisas que estão passando na sua cabeça no sonho, ele está aí, cara. Não acha que é só uma coisa nada a ver? Tá aí. Se o seu sono está muito agitado, é porque provavelmente você está agitado. Se o sono está muito pesado, você dorme 12 horas, é porque provavelmente tem um peso aí, né? Então usa essa observação dos sonhos e do sonho como uma investigação, né? E por último ele fala, qualquer coisa que te traga para um estado de mais leveza serve. Então se para você jogar bola, joga bola, pô. No momento que você está com a dúvida, usando o exemplo da dúvida, vai jogar bola. Faz alguma coisa que vai te passear, vai te aliviar. Não, para mim é passear com o cachorro. Então vai passear com o teu cachorro. No momento da dúvida, deixa espairecer, né? Deixa aliviar, deixa pacificar um pouco. Então Patanjali traz esse do 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Foi mal, galera, né? Não uso matemática há muito tempo. Então ele dá essas 7 dicas aqui para você justamente, olha, se eu estou identificando esses obstáculos, eu uso essa estratégia. E tem uma ordem, inclusive, né? Eu quase falei na ordem aqui. Que a primeira coisa que ele fala é rever as relações com as pessoas, depois ele já fala da respiração. E aí depois ele fala sobre a relação com os objetos, lembrar que a luz está aqui dentro, se inspirar nos livros de apego, olhar para sonhos e sono e qualquer coisa que te faça bem. Não, e que não vai te trazer outro problema, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: pô, tomar um porre eu adoro, então eu vou lá tomar um porre. Não, não é sobre isso, né? Não é sobre você querer aliviar um problema gerando outro. É você fazer coisas que realmente te pacificam e te trazem clareza. Espero ter respondido. Sim. Eu estou um pouco atenta à hora, né, Marcelo? Tranquilo. Não Vai sei se mais você uma, está então. atento. Porque temos mais duas perguntas. Então, bora. Alguns comentários, né? A gente tem alguns comentários. Tem não é Luana. Tá escrito Luana, mas ela disse que é Lídia. A Lídia Lema. Lídia, ela disse, né, que encanta nela, na prática, essa possibilidade de estar presente na sensação, né, na vivência, Sem é dúvida. favorecida através da respiração, mais do que... Ela até sabe o termo, né, asanas, que é posturas. Asana. Sim. Asana. Tá. É o que é postura. A Márcia falou que a palestra é muito boa, que gostaria que você voltasse para falar sobre o sexo tântrico, né? E a possibilidade para ajudar a lidar com as disfunções sexuais. Hum. Também achei legal. Isso Teve gente não sei sobre, né? A minha linhagem não é no Tantra, é? então não é comigo. Então não é, tá. Teve uma pergunta, queria saber como o Caio percebe as mudanças do yoga na vida dele. E Boa. tem uma, se você quiser eu faço as duas perguntas, aí você já Tá bom, pode tá mandar, bom. pode ser? E a Pode. outra é como o yoga pode ajudar na depressão. Ótimo. Então, como Tá. mudou na sua vida e como pode ajudar. Eu acho que uma coisa que é muito interessante no caminho do yoga dentro da minha vida, e sendo absolutamente honesto aqui,
esse processo aconteceu a partir do momento. É porque eu sei que muitas vezes parece que essa coisa é muito teórica e a prática física tem realmente um impacto muito presente, né? Você está ali, você acabou a prática, você se sente bem. Mas antes de eu entender isso tudo aqui, inevitavelmente, isso eu vejo acontecer muito, é que a prática de yoga ela alimenta muito a vaidade também. Ou seja, eu estou ali fazendo a postura, eu quero fazer a postura mais avançada. Eu olho para o lado, tem alguém mega alongado, eu quero também. Eu estou ali querendo fazer a postura bonita, eu quero fazer a postura bonita e quero postar. Então, isso hoje em dia acontece. Eu sei que às vezes a gente nega isso, mas isso acontece e acontece muito. E já aconteceu muito comigo, e o meu corpo faz, né? O meu corpo faz os asanas muito bem, né? Porém, eu percebia que quando teve uma época que eu fazia asanas de maneira como apresentações, né? Eu já fui desse tipo. E é impressionante como aquilo alimentava um fogo de vaidade muito grande, assim, né? E que eu vejo hoje em dia muitas práticas fazendo isso. E quando eu fui estudando o que está por trás e que mostrava esses padrões, esses condicionamentos, essas tendências que a mente tem, porque isso é uma tendência da mente, né? A vaidade ela não é um problema, ela está aí, ela é verdade, né? Então a gente só tem que olhar para o que aumenta ela e para o que não aumenta, para a gente poder cuidar disso, né? Então eu até respondi isso recentemente no Instagram, né? Me fizeram uma pergunta parecida com essa na caixinha de perguntas e eu falei, eu vou falar duas coisas aqui, tá? Uma das coisas que mais mudou a minha vida é a importância do básico bem feito. Básico bem feito mesmo, do tipo assim, acabou de comer, lavar a louça. Bateu a roupa na máquina, estende. Acordou, arruma a cama. Acordou, dá bom dia. Faz a sua, se alonga, se espreguiça direito. Ao invés de querer sempre fazer mais, o mais avançado, o mais técnico, o mais lindo, o mais tal, você está fazendo o básico muito bem feito? Isso foi a minha maior transformação, porque antes eu estava sempre olhando para frente, eu quero mais, eu quero o outro, eu quero o mais avançado, a técnica mais potente, eu estava sempre olhando para o que eu não tenho. E com o estudo do yoga, para muito além da prática, eu fui percebendo que, na verdade, a grande potência está em fazer aquilo que você tem que fazer mesmo, só que fazer muito bem. Então, ao invés de querer passar logo de nível, pular logo de faixa, subir logo o degrau, faz muito bem esse passo, né? Então, hoje em dia, a minha prática ela é muito simples e ela é uma prática de cuidado. Ela não é uma prática de estímulo, de querer mais. Porque eu vi, e eu fui muito, assim, eu fui mais e mais e mais e mais e mais. Eu faço técnicas consideradas muito avançadas e eu nem vejo para quê. Eu vejo como elas me bagunçam. Às vezes, sabe aquela postura mais bonita de todas que você vê, que é incrível, que você fala, caraca, que esquisito isso? Provavelmente a pessoa não está respirando tão bem ali. Provavelmente ela não está com uma respiração ótima. Tem posturas muito mais básicas que vão trazer uma sensação muito melhor, que a respiração vai fazer muito melhor e que ela vai estar ali de boa, organizando a qualidade mental dela e cuidando do que precisa ser cuidado, né? Então a primeira coisa foi entender o valor do básico muito bem feito. Fazer de fato aquilo que precisa e não o que eu quero. Aquilo que cabe. Essa é a grande mudança. E a segunda mudança na minha vida, muito presente, foi sobre entender sobre honestidade. Tem um conceito dentro do yoga que a gente chama de satya, né, que é um compromisso com a verdade e que durante muito tempo, e eu vejo que muitas vezes ele é passado assim dentro do campo do yoga, parece que honestidade é sobre falar o que você pensa. Eu acreditei e entendi nisso durante muito tempo. E com a vivência do yoga e tentando botar esse yoga em prática, o yoga nas ações, o yoga no dia a dia, o yoga no olhar para a realidade, eu comecei a perceber que, cara, não, realidade não é sobre o que eu penso, realidade é eu encarar o que está. Sabe aquela coisa que às vezes tenta no elevador, e aí, tudo bem? Eu falo, tudo bem. E eu acabo acreditando que está tudo bem quando não está. E eu começo a achar que a honestidade é eu falar aquilo que eu penso. E às vezes eu deixo de ver o que está. Porque tem um monte de movimento aqui que a minha mente está fazendo, e eu acho que eu acreditar nesses movimentos que a minha mente faz e falar eles é mais verdade do que eu olhar para o que está aqui e que eu nem estou cuidando. E que eu estou escorrendo por debaixo do tapete, que eu estou escondendo de mim mesmo. Eu estou mentindo para mim mesmo.
né? Então, a maior chacoalhada, porque tem uma fase do yoga que dá uma chacoalhada, né? No começo é bom, é gostosinho. É o que a Luana, Lídia Luana, ela falou ali, né? Que é gostoso, mas tem uma hora, se você continuar e for fundo, dá uma chacoalhada que você fala, eita, eu nem queria olhar para isso. É que nem um processo terapêutico, né? Tem hora que você chega no negócio e fala assim, puta, eu não queria, não, isso aí eu achei que eu tava fugindo disso. Eu achei que vocês iam me dar uma pílula e isso ia desaparecer, né? Achei que você ia me mandar eu fazer uma postura aqui e esse sofrimento ele ia sumir. Não. As suas incoerências, elas estão aí. E honestidade é você olhar para as suas incoerências, não falar a verdade para o outro. Sacou? E Uhum. quando eu comecei a olhar para isso, falar, cara, a honestidade mesmo é olhar para o que tá, não para o que eu quero que seja e acreditar no que eu quero que seja, né? Esse, eu acho que ainda é o maior aprendizado que eu tenho diariamente, enquanto investigação, né? Eu brinco muito com meus alunos que para mim yoga não é prática. Muito se fala, né? Ah, vamos para a prática do yoga, a prática. Para mim, yoga é investigação. Yoga não é sobre executar, é sobre você estar investigando em tudo, né? Inclusive nos asanas, né? Nas posturas. Se você faz uma forma, olha a vida de uma nova forma, Uhum. né? Tem, E essa é a brincadeira. tem uma pergunta a mais, né? Porque a gente já está passando do horário. Não, Já é a tá. minha mesma pergunta, assim, que Uhum. eu queria te Ah, escutar, tá? Que é a seguinte. É, uma percepção que é muito clara é que o foco central da gestalterapia é a relação, né? Então, a Aham, gente busca investigar a relação, busca aprender a partir da relação, busca olhar. O tema central da gestalterapia é a relação. perfeito. É, o que você definiria como tema central do yoga, o yoga? O tema central do yoga, eu diria que é clareza, é leveza, Uhum. discernimento, talvez, né? Ou seja, eu consegui entender, que nem a gente falou ali, essa separação, o que que é mente, o que que é corpo. Porque tem muita essa coisa, né, que fala que o yoga é a união de corpo, mente e espírito. Uhum. Mas é isso, mas antes de eu unir, eu tenho que saber o que que é corpo, o que que é mente, o que que é espírito, né? Então a gente precisa, essa é uma palavra muito central, né? No yoga a gente chama de viveka. Viveka é o tema central do yoga, assim, que é discernimento, né? A tradução mais coerente, assim, mais plausível dessa palavra viveka seria o discernimento, ou seja, eu estar o tempo inteiro tentando entender o que que é e o que que não é. É por isso que o tempo inteiro eu estou falando, mas o que que tá e o que que eu penso? O que que é uma coisa que está aqui e o que que está aqui? Essa é a grande brincadeira, né? Tem um texto, eu até já falei dele hoje, a Bhagavad Gita, né? Que é um texto que fala de Krishna e de Arjuna. Texto, para quem é do yoga, certamente conhece, é um texto que fala de uma batalha, de uma guerra entre duas famílias que são parentes. E o nosso entendimento é que é essa guerra aqui, ó. A guerra entre o que o meu pensamento está dizendo e a guerra entre o que eu estou sentindo. E quando eu digo sentimento, emoção, eu não estou falando do nome que a gente dá. E aí, já dando link para a palestra, né? Eu estou falando do que de fato está aqui acontecendo. Tem um troço acontecendo que eu sinto meu peito apertar, que às vezes, na hora de dar nome, eu dou nome de medo, de apego, de ciúme, de qualquer coisa, mas independente do nome que eu estou, tem um troço que está aqui, né? E eu tenho que entender o que que a minha mente está dizendo, entender que a mente é diferente do que é. Tem uma passagem do comentário desse texto, né? Que o comentarista ele fala: tem a palavra vaca, é porque a vaca é um animal sagrado da Índia, né? Porque vai falar, uma vaca? O que você está uhum. dizendo de vaca no meio do nada? Mas enfim, tem a palavra vaca, tem o conceito vaca e tem a vaca. E a gente tem que saber diferenciar essas coisas. O que que eu quero dizer com isso? Quando eu falo vaca, você pensa numa vaca, eu penso em outra. O lugar que eu moro, por exemplo, lá no interior de Minas, é um monte de vaca. Eu vi vaca semana passada, né? Então, assim, eu tenho uma vaca na cabeça, você tem outra. A palavra vaca cabe todas essas vacas que todo mundo que está vendo essa palestra pensou, e ainda cabe em outras coisas. Eu poderia xingar alguém com a palavra vaca, que cabe dentro disso, né? E tem a vaca em si, que se eu chamar vaca, ela nem sabe o que é com ela, né? Porque ela não é vaca, ela é aquilo lá.
ela é uma coisa que é verdadeira, né? Então, a grande busca nossa é esse discernimento, essa diferenciação consciente, né? Da palavra, do conceito da coisa em si. Eu acho que isso talvez explica um pouquinho a sua pergunta. Uhum. É verdade. Fez É, sentido? Verdade. Ou viajei fez? muito aqui? Não, com certeza fez sentido. Que É, bom. Sim. penso que a gente precisa, infelizmente, chegar no final Infelizmente, É, né? do nosso é. evento, Até né, Queria fiquei que a gente pudesse estar calada. numa mesa aqui, batendo papo aqui, trocando ideia, porque ia estar Eu sendo até legal. fiquei Uhum. calada. Sim. Eu só queria comentar, assim, rapidinho, porque é interessante, né? Porque eu tinha uma vivência com a yoga totalmente diferente do que você trouxe hoje, sabe? Uhum, A minha era a prática, fazer ali, botar no tapete, realmente o que você falou, sabe, no começo. uhum. O que é maravilhoso, né? Eu me É, sinto claro. renovada no final da prática. Mas não é isso que você trouxe e eu achei incrível, sabe? Esse novo Obrigado. olhar, assim, Novo não, né? Já hoje. tem uns 2.500 anos. É, não, pra mim, que eu digo pra Sim, mim, novo olhar pra mim. sim, sim, eu sei, eu tô brincando. É, sim, sim. Porque eu não fazia ideia, assim, não fazia Uhum, ideia mesmo. É aquilo, eu já até fiz presencial uma vez, mas não tive esse conhecimento que você trouxe pra gente hoje, né? Eu boto uma aula ali no YouTube, faço. sim, Quando eu tô estressada, quando eu tô ansiosa, aquele momento que eu tô precisando acalmar a cabeça, porque eu não consigo às sim. vezes. Todo mundo, né? Né? É, na Shavasana, Shavasana, Shavasana. como é que fala? É, Shavasana, isso. Eu não consigo ficar, terrível, a mente Uhum, grita, né? claro, grita Mas mesmo. é. Então, assim, hoje você trouxe algo que realmente eu não conhecia, né? Desse Obrigado, que bom. novo olhar, assim, pra mim. Uhum, que bom. Eu posso Muito fazer legal, um gostei muito. merchandisingzinho aqui? Posso fazer uma Ó, Pode, divulgação? claro, claro. claro. É porque, curiosamente ou não, né, no dia 16 de setembro, eu estou lançando uma nova turma desse curso, Mapa da Mente, que é o curso que eu pego esse texto e eu ensino ele inteiro, né? Ou seja, um ano de curso, uma vez por semana, uma hora por semana, em que a gente passa verso por verso, palavra por palavra, a gente vai do original para a tradução e a gente vai pegando toda essa pedagogia que Patanjali traz, né? Que aqui eu estou tentando trazer um resumo dos 2 primeiros capítulos, mas é um texto de 4 capítulos e com muita profundidade. Um curso que é ao vivo, é aberto, ele é uma troca de ideias que nem a gente está nessa, que nem está nessa palestra aqui, né? Então tem uma parte que eu falo, mas os alunos estão sempre colaborando, trazendo as vivências. Eu tento traduzir o conteúdo, o conceito para as experiências dos alunos. Então é um curso que está sendo muito bonito. Eu já estou fazendo esse curso desde 2022. Já fiz algumas turmas, ele é um curso lindo e para quem se interessar, é só me mandar uma mensagem lá. Minhas redes sociais são @yogalaia, underline, Yogalaia, os dois são de I, são Y, né? Estava na Vou tentar divulgação, botar né, aqui. do nosso material. É Yoga, Yoga, Laya, e tem um underlinezinho no final. Mas se você botar nas Uhum. redes sociais, YouTube, Instagram, tem até TikTok também, que eu nunca posto lá, mas tem lá também. Se escrever lá Yogalaya, você vai achar. Uhum. Eu tô botando aqui nos comentários. Maravilha, obrigado. Bom, então assim, Foi. queria agradecer a participação Obrigado. de todos que assistiram presencialmente. Queria agradecer ao Caio aí, com a contribuição que trouxe para a gente de uma forma muito clara, muito objetiva, assim, muito bom te escutar. E Obrigado. lembrar que você está na mesa do Congresso que está voltado para falar sobre o corpo nesse Uhum. tempo que a gente vive hoje, né? Assim, como olhar para o corpo, para corpo dentro desse contexto de aceleração, dentro desse contexto. Da mesma forma que a Larissa, eu não lembro exatamente. Você tem aí anotado o nome certinho da mesa, Carol? Calma aí. Uhum. Mas o tema é esse, é olhar para o Sim, corpo Muita dentro coisa. dentro desse contexto que a gente está vivendo, É, não tem dentro agora não. desse contexto de aceleração, uhum. é, dentro dessa realidade que a gente vive, que marca a nossa existência, né? Acelerado, né? Uhum. Também. Uhum. Total. Sim, Em alta sim, Tema velocidade, um mundo em importantíssimo, alta né? velocidade, né? Tema absolutamente sim. fundamental. É, Quer Obrigado. eu fazer alguma colocação final, assim, para estar Eu fechando? quero.
Eu quero só Uhum. agradecer muito, dizer que eu sou absolutamente honrado de estar aqui, dizer que eu, por exemplo, eu sou um entusiasta da terapia, do cuidado. Eu, por exemplo, gostaria de fazer, inclusive, faculdade de psicologia, né? Hoje em dia, infelizmente, eu não. Eu estava recentemente, eu fui pesquisar sobre faculdade de psicologia, mas eu não consigo estar em um lugar só, né? Então, eu não consigo fazer ela presencial hoje em dia, e por causa do MEC, a faculdade de psicologia ela tem que ser 100% presencial. Então, eu ainda não consigo, mas é a faculdade que eu piro em fazer há muito tempo. Eu sou muito grato pelos terapeutas que cruzaram a minha vida também, e como eles são importantes até hoje. A Ju, minha terapeuta, que provavelmente está vendo aqui também, obrigado. E vamos junto, vamos que vamos, a gente precisa um do outro. E obrigado, Uhum. Marcelo, obrigado, Carol, obrigado, Larissa também, que já teve que sair, mas que honra estar Ela. aqui, obrigado, contem comigo, e tamo juntão, só isso que eu queria dizer. Ok, nos vemos então no Dia. congresso, Isso. Se eu não me engano, o do Caio é 26. Hum, Dia vinte e domingo, seis né? de outubro. Uhum. Isso, no 26 de domingo. outubro, exatamente. Isso mesmo. Ah, Ok. tô certinho. Então, Obrigado, Obrigada, galera. gente. Obrigada a todo mundo do YouTube. Obrigada, Caio. Obrigado, galera. Tchau, tchau.